Fala pessoal, nós estamos em mais um Empreendendo no Reino e hoje eu estou recebendo aqui o Sérgio Frogel, da Terra Indústria de Papéis. Sérgio, é um prazer te receber aqui, meu irmão. Valeu, André. Obrigado. Prazer estar com você, te conhecendo aí, né? Eu vi te acompanhando aí já nas redes sociais, um pouco do seu trabalho, mas poder conversar com você, realmente uma alegria, um prazer te conhecer. Bom demais aí compartilhar aí com você hoje. Maravilha. Sérgio, eu vou começar. Eu sei que a gente tem mais ou menos um caminho aqui de começo, mas me ocorreu uma ideia. Eu quero começar a mudar um pouquinho a ordem aqui dessa primeira pergunta. Independência e cristianismo se combinam? Olha, rapaz, você fez uma pergunta que até foi assim, o que me fez correr desde cedo e o que me fez andar longe dos caminhos de Deus. Eu não tinha ideia para onde isso ia me levar, mas a independência não faz parte, né? Eu tenho até um dia eu preparei uma palestra, né? Eu fui levar numa reunião de empreendedores e o tema era independência e morte. Porque quem vive na independência está buscando a morte. A vida, ela vem de você estar na dependência de Deus, conectado com o Senhor, né? Então essa palavra, para mim, foi uma palavra realmente muito forte na minha vida. Eu já com 13 anos, né? Você ia falar, vou te fazer uma pergunta sobre empreendedorismo, como é que começou? Então eu já vou te falar aqui. Você mudou o contexto, eu vou contar também. Quando eu tinha, assim, muito cedo, eu já tinha vontade de trabalhar, 9, 10 anos, vim de família muito pobre, meu pai taxista, 5 filhos, aquela coisa toda. Então, assim, muito cedo eu queria trabalhar e eu tinha uma vontade de ser independente. Então, a minha vida inteira, o que me moveu para trabalhar por muito tempo foi buscando minha independência. Então, com 11 anos, 10 anos, eu já vendia picolé na rua, ia catar uns metais na rua, fazia um dinheiro. Então, já fazia umas pipas para vender. Sempre busquei algum recurso para mim ter uma independência. Fosse para mim comprar um tênis, alguma coisa na minha vida. Com 13 anos, já fui para o mercado de trabalho. E aí, eu segui até praticamente 23 anos trabalhando. Fiz bastante coisa, estagiário disso. Acabei não terminando os estudos naquela época, fui concluir depois, mas trabalhei de office boy, fui taxista durante quase 3 anos e meio da minha vida, até que eu realmente comecei a empreender. Comecei, mas aí já não deu muito certo, e aí com 27 anos eu comecei realmente empreender, vamos dizer, uma carreira solo, mas em todo o tempo da minha vida foi buscar independência. E isso me levou para um abismo muito grande, muito grande. Esse primeiro, me ocorreu algo aqui, eu pensando, você teve oportunidades de ser estagiário e tal, office boy. Nessas oportunidades, esse senso de independência te ajudava ou te atrapalhava? Olha, nesse tempo, a minha percepção que me ajudava, porque eu tinha proatividade para fazer as coisas. Eu tinha planos. Então, para eu buscar a minha independência, né? A minha independência, eu tinha um alvo para atingir minha independência, de morar fora, com os objetivos. Então, assim, isso me motivava a acordar sempre cedo, trabalhar. Eu sempre tive disposição de fazer isso. Então, me ajudou. Mas eu não era orientado por nada. Eu era orientado simplesmente pela minha necessidade, pelos meus desejos e pelos meus sonhos, né? Era orientado só por isso. Entendi. E o primeiro negócio que não deu certo era em que área, Sérgio? O primeiro negócio era na área de pneus. Comprava os pneus e revendia, né? Eu estava trabalhando com uma sociedade, com um amigo, e acabou não fluindo. E aí, enfim, continuei trabalhando no mercado de trabalho, né? Foi pouco tempo, então não durou muito, não. Entendi. Você tinha quantos anos nessa época? 22. 22, legal. Tava com 22. Então, desde muito novo, esse senso de empreender, de ter o seu negócio já vinha com você, né? Você sabe qual é a origem disso? De repente foi vendo seu pai taxista ou de onde vem esse desejo? André, eu não sei de onde que vem, não. Mas quando eu penso nisso, é a minha disposição realmente da minha independência. Essa palavra sempre foi muito forte na minha vida. Muito forte, independência. Eu queria ser independente a qualquer preço. Daí eu não via, meu pai não era empreendedor, meu avô era taxista, então eu não tinha esse tipo das pessoas da família empreendendo, que me motivasse, que me inspirasse, ou que eu enxergasse alguma coisa. A gente nem TV, então não sabia de outras pessoas que faziam isso. Então isso eu acho que era uma disposição minha mesmo, de querer, quando muito jovem, você novo, imagine, pré-adolescente, 10, 11 anos, então eu não tinha condição de estar no mercado de trabalho. Então o empreender era vender um picolé, fazer uma atividade ali, era a única coisa que eu tinha acesso no momento. Quando eu pude entrar no mercado de trabalho, eu ingressei para tentar uma vida, enfim, me sustentar a partir daquilo ali. Não sabia nem onde que ia dar, né? Você começa com, imagine, 13 anos e meio você sai trabalhar.
Cara, eu trabalhava de manhã e estudava de tarde. Então, assim, não sabia o que ia ser. Era auxiliar de marcenaria. Carregava madeira durante o dia lá no emprego, ajudava a fabricar alguns móveis. Mas não tinha noção nenhuma. Era só para ter o recurso e falar assim, ok, vou guardar o recurso, eu consigo comprar um calçado, uma calça que eu queira, uma camiseta. As aspirações eram essas, né? Elas foram crescendo, né? Mas começaram por aí. E aí, então, a empresa de pneus não dá certo, você acaba fechando e volta para o mercado de trabalho. Então, essa pessoa que é o meu cunhado, na verdade, me convidou para esse negócio. Ele já tinha uma empresa que não era disso, era de embalagens. E ele falou assim, olha, tô com essa oportunidade de trazer pneu importado e tal, e só que eu preciso de alguém para trabalhar junto. Como a gente já tinha um bom relacionamento, assim, eu já comprava uns carros, arrumava, fazia umas coisas assim, né? Já me virava, tava no táxi, mas fazia outras coisas, né? Falei assim, vambora, né? Eu sempre tive vontade de ter um negócio próprio. Então a gente começou isso. Mas a gente começou num tempo que, logo em seguida, teve algumas restrições a nível nacional, que não se podia mais importar pneu. A cada pneu importado, um tinha que ser incinerado, tal, tinha uma série de regras no mercado. E a gente nem tinha estrutura. O nosso negócio era um negócio pequenininho. Eu entregava num carro que eu tinha os pneus, meia dúzia de pneu aqui, outro ali. Então, claro, a gente não teve êxito, né? Começou já 6 meses depois. E aí ele me incorporou na empresa que ele tinha. Falou, tô precisando de gente trabalhar aqui. Falei, vamos ficar então. Daí eu fui ingressado nesse mercado de embalagem que eu tô até hoje, né? Então eu comecei ali ajudando ele, né? Dentro do depósito, fazendo o que tinha que fazer. Ela faz tudo, né? Empresa pequena, você sabe como é que é, né, André? Sim. Ela descarregava o caminhão, carregava, atendia telefone, fazia banco, o motorista não vinha, dava um jeito de aprender a dirigir o caminhão, fazer entrega. Faz tudo, né? Faz tudo, né? Mas você cresce, né? Que legal. E aí, dentro, trabalhando então, aí você já começou a ver essa possibilidade da questão das embalagens. E foi daí que surgiu a ideia da sua empresa? Então, ali eu comecei a descobrir um ramo que eu nem conhecia, né? Então, comecei a me inteirar com o assunto, comecei a descobrir a embalagem. E fiquei trabalhando dos meus 22,5, 23 até meus 27 anos. Então foram aqui uns 4 anos e meio no segmento. Então fui aprendendo bastante coisa, né? Uma empresa pequena, a gente fazia tudo. Então, às vezes, atendia cliente, fazia compras. Fazia de tudo, né? E nesse período eu fui aprendendo. Mas eu tinha vontade de empreender. Eu sabia que eu precisava empreender. Eu não era formado ainda. O salário era um salário pequeno. Com quase 27 anos, meu filho tinha recém-nascido. E aí, né, os recursos eram limitados para tudo aquilo. Então, eu tinha convicção que eu precisava empreender. Se eu quisesse ter um salário melhor, como eu não tinha faculdade, não tinha formação nenhuma, eu falei assim, eu preciso empreender. E aí, num dado momento, a empresa estava faturando bem pouco. A decisão desse meu cunhado foi, olha, a gente vai ter que reduzir o quadro, vou ficar eu, uma secretária e um motorista, e vou dispensar o resto. E foi nessa que eu fui dispensado da empresa. Mas eu tinha um recurso comigo, guardado, sempre muito seguro, sempre aprendi a trabalhar com finanças desde cedo, fazer a gestão do meu dinheiro desde cedo. Mesmo quando eu trabalhava no táxi, né? Você pega dinheiro todo dia, né? Então, se você não fizer uma gestão diária do seu caixa, você não tem dinheiro no final de semana, você não tem nem que dirá o final do mês. Então, isso foi aprendendo desde cedo. Então, eu tinha lá meus controles, na cadernetinha mesmo, eu anotava lá quanto que tinha dado o dia, quanto gastei de combustível, almoço, a diária que eu pagava diária, né? O táxi era do meu pai, mas ele vivia daquilo, minha família, então eu pagava diária para ele. Tinha outro motorista que trabalhava à noite, a gente dividia 12 horas de cada um, né? O táxi. Então, eu aprendi a fazer essa gestão. Então, eu tinha dinheiro guardado, né? Eu tinha alguns recursos que eu poderia começar um pequeno negócio. À primeira vista, eu não queria ir para o segmento de embalagem, porque, apesar de eu ter acabado saindo, meu pai mexer com isso, ia ser concorrente, sabe aquelas coisas de família? Eu falei assim, puxa vida, não quero. Tentei outro ramo de frios, falei, vou comprar uma câmera fria, vou fazer alguma coisa, mas não funcionou, não deu certo, não fluiu o negócio. E aí eu fui ficando sem tempo, passa 1 mês, 2 meses, né? Você precisa colocar dinheiro dentro de casa porque você começa a consumir suas reservas ali. Aí eu tomei a decisão de começar um negócio de embalagens. Que legal. E eu queria perguntar um pouco mais sobre essa questão das finanças, cara. Esse fator de você aprender a lidar com dinheiro, você saber lidar com dinheiro, e na sua vida a gente já consegue ver isso, né? Você lidava com dinheiro quando era pouco e depois, quando a empresa foi crescendo, você também estava pronto para lidar com as finanças. Você acredita que esse fator contribuiu para o sucesso dos seus negócios e de que forma? André, tem uma curiosidade, né, no meio do caminho disso, né? Meus pais eram cristãos. Eu, com 11 anos, né? Conta minha mãe, porque eu nem lembro. Minha memória ainda não tem memória senil, então eu não lembro de algumas coisas quando era menor. Mas a minha mãe fala assim que eu cheguei para ela e falei assim, olha, mãe, eu vou sair da igreja, acho que deu meu tempo, eu quero conhecer o mundo,
né? Morava em Colombos, uma região metropolitana de Curitiba, um lugar bem pobre, né? Era estrada de chão, a coisa era bem simples. Eu nem tinha noção, ideia do que era o mundo, mas eu falei para ela, mãe, eu quero conhecer o mundo. Então eu vou sair da igreja. Falei para ela, um dia eu volto. E assim eu fiz. Comecei a experimentar as coisas do mundo. Mas, quando eu estava nessa época do táxi, que eu comecei a trabalhar no táxi, eu comecei a dizimar do meu dinheiro que eu ganhava no táxi. E eu nem ia na igreja. Eu tinha até medo, que minha mãe botava tanto medo que o dia que eu chegasse na igreja, Deus ia falar comigo, e aí ia ser a última chance. Eu tinha medo de ir na igreja e chegasse algum profeta, um homem de Deus, e falar assim, hoje é teu último dia. Eu falava assim, eu não quero que seja o último dia no mundo, eu quero continuar aqui. Então eu não ia, rapaz, de medo, cara. Você acredita? Fugia dos profetas. Fugia da igreja, dos profetas de todo mundo, cara. E assim eu fui. Mas eu não sei porquê. No meu coração, eu tive a disposição, a vontade de dizimar do que eu ganhava no mês. Então, todo mês, eu separava um recurso do meu renda do táxi, eu ia lá, colocava porque a igreja que eu levava, que é a Assembleia de Deus, que minha mãe fazia parte, ela ficava aberta, assim. Então, você podia entrar lá, tinha um lugarzinho, você colocava envelope com dinheiro e já podia sair, não precisava nem entrar. Então, eu fazia isso todo mês. E eu vou te falar assim que, apesar de começar, né, num lugar muito pobre, minha vida ser muito simples desde o começo, eu nunca passei necessidade de nada. Eu não me lembro de ter passado necessidade de nada. Quase quebrei uns tempos atrás, né, minha história foi, né, uns altos e baixos, aí. Mas eu, Sérgio Fogo, a minha família não passamos necessidade de nada, incrivelmente. E esse foi um princípio que eu fiz desde o começo lá, nessa época do táxi. Mas eu também fazia gestão, né? Eu entendi que era importante conhecer os números, né? Então eu sempre anotei muito as minhas informações, quanto que eu gastava, porque o táxi tinha suas despesas, né? Então eu tinha obrigações com a radiotáxi, eu ratei, tinha algumas coisas que eu tinha todo mês obrigações. Então eu tinha anotado quanto que eu tinha que gastar por mês, as minhas despesas, mas eu também sabia a média de faturamento que eu tinha no mês. E eu corria atrás disso, tinha meus objetivos. Preciso fazer tanto por dia no mínimo, para que eu tenha tanto no final do mês, possa guardar tantos reais, possa investir nisso. Eu acho que pela minha vontade de ser independente, e para você ser independente, a minha metade da área, eu preciso ter dinheiro. Hoje eu entendo que é bem diferente disso. Mas na época, assim, se eu tiver dinheiro, vou ser independente, meus problemas acabaram. Então, eu era muito seguro com o dinheiro. Era muito seguro. Eu vivia, fazia as minhas coisas, mas eu também sempre fui bem seguro, enfim. Sempre guardei dinheiro e administrei eles. Que legal, que legal. E maravilhoso ver como o princípio do dízimo já, de certa forma, estava presente na sua vida, algo que você aprendeu com seus pais, né, com a sua mãe, e estava praticando, e de certa forma ali a gente entende, né? Eu sei que tem... Cara, é impressionante os tempos que nós vivemos hoje, né? Que hoje, cara, eu posto um conteúdo no Insta falando sobre dízimo. Na verdade, as pessoas perguntam sobre dízimo e eu só respondo. E, cara, é impressionante, assim, como vem crente atacar, porque, você tá falando de dízimo. Falei, cara, que época é essa que a gente tá vivendo, né? Mas, enfim. E pra você honrando os princípios do Senhor, Deus estava te honrando também. Por mais que você só estivesse vivendo o princípio e ainda não estivesse vivendo a integralidade de uma vida cristã, né? Sim, sim. Mas daqui a pouco a gente chega nessa parte aí da sua conversão, onde Deus quebra essa história aí de independência. Quebra. Ele quase me quebra, daí eu me rendo, fala aí, Senhor, é isso aí. É verdade, né? Daí você se torna dependente. Não tinha outro caminho. Legal. E aí a indústria de papel, então, você pega essas reservas que você tinha guardado ali, não queria concorrer com um cunhado, mas depois você acaba entrando nesse ramo e a empresa começa a dar certo, é isso? Então, começamos bem tímido, né? Na época eu tinha um pouco mais de 20 mil reais para começar o negócio. Acho que foi em 2005, se eu não me engano. E era o recurso que eu tinha pro negócio, né? Era todo o meu recurso. E eu comecei com isso, né? Comprei um pouquinho de material, comecei a empresa, uma distribuidora de embalagens, que é a nossa empresa mais antiga, tem 18 anos, esse ano está fazendo 18 anos. A indústria veio depois, né? Eu comecei a distribuidora um pouco mais de um ano depois, os negócios eles partiram do zero, porque a gente começou sem nada, mas um pouco mais de um ano depois nós já tínhamos um faturamento que já estava dando um resultado, um lucro para nós interessante, e já surgiu essa ideia, essa proposta de um parceiro, que era o meu fornecedor na época de papelão, e ele tinha vontade de montar algo aqui no Paraná, ou aqui em Curitiba, na verdade, e me propôs, falou assim, eu estou disposto, eu tenho máquina parada aqui, você entra com tanto de recurso, e nós podemos fazer um negócio junto. E eu estava, na época, né, com 28, com 29 anos, cheio de gás, cheio de disposição,
já estava com a minha esposa morando junto, nem era casada, minha vida ainda era toda enrolada também nessa área, hein? Mas eu conversei com ela e falei para ela, olha, é uma oportunidade que eu não quero perder. Tô com gás total para fazer as coisas acontecer, então eu vou encarar. Ou eu dou certo agora ou vou esperar lá na frente, né? Então, eu tinha um pequeno apartamento que eu morava, né? Nesse caminho todo eu consegui comprá-lo. Vendi, fiz empréstimo no banco, fui morar de aluguel, peguei o que eu tinha, meti as caras, né, nesse negócio e começar a indústria aí com esse ex-sócio, né? Foi um sócio por muitos anos e depois a gente separou. Eu fico pensando assim, esse ponto da aptidão ao risco que o empreendedor tem. Porque o que para todo mundo seria loucura, você com um filho pequeno, com um apartamento que agora você comprou, cara, agora tem seu apartamento, e aí em nome de uma oportunidade, nada, sem nenhuma garantia, você vai e vende o apartamento, vai morar de aluguel. Cara, de onde você acha que vem essa aptidão ao risco que é comum entre os empreendedores? Olha, eu acho que, bom, eu vou falar por mim, não vou falar dos outros, né? Mas quando eu penso num projeto novo, aquilo me deixa assim muito empolgado. Às vezes eu tô conversando com alguém, ou você tá orientando, você tá aconselhando alguém, né? Vem te falar, olha, eu tô com essa ideia. Ou você tá vendo um negócio que é pequeno ali, a pessoa tá se batendo, e você fala assim, meu Deus, que vontade de meter a mão nisso, e fazer dessa maneira, e já multiplicar isso daqui, colocar em prática isso. É assim, me empolga projetos novos, me empolga você começar um negócio, você tirar do zero, você fazer aquilo acontecer, né? Você montar, estruturar, organizar. Eu te falo assim que eu não tenho muita alegria, vamos dizer assim, ou muito prazer no tocar o dia a dia. Sabe aquele dia a dia e tal? A gente toca, faz parte, mas assim, o projeto novo, ele é algo assim, quando, né? Eu lá na indústria, a gente tá sempre com, né? Nós estamos no tempo de reconstrução da nossa fábrica. Então assim, nós estamos com muitos projetos novos. Esse daqui, então, nós temos assim, o nosso planejamento, para mais 3 anos, nós temos um planejamento no papel. A gente vem executando ele já desde 2020, então nós temos 5 anos de planejamento. E aí a gente tem data, tem prazo, coloca o equipamento para rodar, vê o resultado, você consegue ver os projetos acontecendo. Então isso para mim é algo que me inspira, me motiva. Eu gosto dessa adrenalina, né? O risco, ele é inerente, mas é inerente quando o seu negócio também está rodando normal. Você está rodando normal, é inerente, vai acontecer alguma coisa. Tem notícias ruins que às vezes batem na sua porta e você não espera. Então, o projeto novo, ou o dia a dia da empresa, né? Ele também tem desafios, né? Uhum. Eu fico pensando, até talvez isso aqui seja estranho para parte da nossa audiência, mas eu sei pela sua linha doutrinária, né, que você acredita nos 5 dons ministeriais, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E essa característica que você falou assim, cara, eu quero começar coisa nova, é o cara que gosta, que ama ser o empreiteiro, mas detesta ser o síndico do prédio, né? É tipo isso. E isso é uma característica muito forte, se a gente for trazer para um contexto eclesiástico, do chamado apostólico, né? A gente não está falando sobre uma hierarquia quando falamos de apóstolos, mas nós estamos falando sobre aquela pessoa que tem o ímpeto, o desejo de criar coisas novas, de tirar do chão, de estruturar, de treinar pessoas, de colocar as pessoas certas na posição certa e depois parte para fazer isso de novo em outro lugar, de outra forma. Você acha que o ministério chamado apostólico, ele também se evidencia nos negócios? Você acha que é possível, cara? Pode ser uma graça de Deus, esse desejo que você tem de, cara, eu vou pra cima, eu vou criar algo novo e de repente deixa alguém tocando as empresas que estão dando certo aqui e eu vou abrir outra frente. Você acha que pode ser essa questão do chamado? André, nós somos um ser único. Eu não sou crente na igreja, no meu negócio, menos crente. Os dons que Deus me entregou e eu me movo neles, eu não me movo só quando eu tô dentro da igreja, né? Ele toca a minha vida, então tudo aquilo que é dom do Espírito, eu me movo em qualquer ambiente, seja dentro da minha casa, seja dentro da igreja, seja quando eu tô ministrando, seja quando você tá aconselhando, seja quando você tá numa reunião de oração, pregando, ou quando você tá empreendendo, porque tudo é reino de Deus, né? Tudo é espiritual, né? Então eu não iria desassociar isso nunca. Para mim é uma coisa única. Então tem pessoas que têm aquele líder que acolhe, aquele líder, né? Eu já não sou o líder que acolhe, eu sou o líder que fala assim, ó, você tá na beira do precipício, cara, bate a asa aí que você vai voar agora. Eu coloco pra frente, mas tem aquele que acolhe. Então tem perfis assim, né? E quando você consegue entender, se conhecer um pouco melhor, você consegue funcionar melhor, você consegue ser mais produtivo, mais ativo, né? Eu acho que isso faz parte da gente se conhecer ao longo do caminho, na verdade, né? Fala, pessoal, uma pausa rápida aqui.
para te lembrar que essa temporada do Empreendendo no Reino está indo ao ar com o patrocínio do portal Fé e Trabalho, um portal onde você vai encontrar a intersecção entre cristianismo, economia e liberdade. Tudo aquilo que importa para você, cristão empreendedor. Termina de ouvir esse papo e depois corre lá pro portal Fé e Trabalho, porque lá tem muito conteúdo rico. Siga eles também nas redes sociais, porque com certeza você vai ser muito abençoado. Agora, bora voltar para a entrevista. Muito bom, cara. Eu sempre defendo isso. Uma das maiores bobagens e o que mais atrapalhou a igreja ao longo de muitos anos e séculos mesmo, é essa questão do sagrado e secular e fazer essa distinção, né? A gente chama de uma falsa dicotomia, que existe um sagrado e existe um secular. Eu penso que se a gente entende que tudo que a gente faz gera impactos eternos, gera impactos na eternidade, para nós nada é secular, não existe secular para nós. Não existe, né? Tudo é sagrado, tudo é pro nosso Senhor. Mas, continuando aqui a timeline, você, então, a empresa ali, a indústria começa a dar certo, começa a ter um faturamento, e essa é a empresa mais antiga que você tem, né? E aí vem esse sócio. Eu acho que mais ou menos por aí que vem também a sua conversão, né? Ou tô enganado? Então, na verdade, demorou, né, André? A sociedade começou em 2006 e nós tivemos, assim, um crescimento do negócio, a empresa foi crescendo, prosperando. 10 anos de sociedade eu tive com o meu sócio, né? Com o meu ex-sócio. Foi até 2016. Em 2012, surgiu... Na verdade, em 2011, né? Surgiu a ideia de a gente montar uma segunda unidade, né? Uma segunda fábrica. Na época, eu não estava muito disposto a isso. A nossa condição financeira já estava boa. A minha, por ser muito segura, a minha condição financeira estava boa. Eu não estava rico, mas eu estava bem financeiramente. A minha esposa falou assim, nossa, a gente está bem, a nossa vida está boa, né? Estamos estruturados, tinha indústria, tinha distribuidora. A gente já estava num trilho interessante, mas o meu sócio tinha uma vontade de montar um novo negócio, ele queria crescer. E aí ele me convenceu a montar esse outro negócio. Começou a me falar, mas a gente pode fazer isso, aquilo, vamos montar do lado de São Paulo, vai, né? Uma megalópole como São Paulo, vai ser nosso maior negócio e tal. Eu falei assim, cara, é verdade. E começou a despertar em mim aquilo e aquilo lá me pegou. Né? Falei, a gente pode ganhar tantos mil por mês e tal. Daí falou do lado que eu ouvia na época. Falei assim, então vamos encarar esse negócio. E aí em 2012 a gente começou o projeto efetivamente. Em 2011 a minha esposa já tinha se convertido. Eu ainda não. Ela já tinha aceitado Jesus. A gente estava com muitos problemas, com criação de filhos e tal. A gente foi buscar ajuda. A minha irmã nos apresentou o curso Educando Filhos à Maneira de Deus, né, da Universidade da Família. E aí nós fizemos, porque eu entendi que eu precisava para os filhos, eu estava com dificuldade com eles. Apesar da minha vida ser torta pra caramba, que eu nem vou falar isso aqui, porque senão nós vamos gastar muito tempo com isso. Mas eu estava me preocupando com isso naquele tempo. E aí minha esposa se converteu no final do curso, no curso. E a partir daquele dia, ela tomou a sua decisão e falou, olha, a minha conversão é coisa séria, não é brincadeira, e eu vou levar a sério isso aqui. E eu falei assim, ok, né? Fiquei meio assustado, falei assim, o que vai acontecer daqui pra frente, né? Mas eu segui a vida. E com essa ideia de montar essa fábrica. Ela não queria que eu montasse, implorou, quase me falou, não monte. A gente já tá bem, não precisa disso, não precisa mais disso. Nossa vida tá boa aqui. Porque ela sabia que ia demandar tempo, eu ia viajar. Era 550 quilômetros de Curitiba, a fábrica, né? Então, assim, uma é 50, a outra é 550. Então, a minha vida era no mundo, né? Mas a minha resposta para ela, né, na época, né, foi assim, olha, eu não tô te perguntando, eu só tô te comunicando. Então, foi por esse caminho, né? Eu era um homem muito, muito bruto, né? Muito grosso, muito bruto com a minha esposa, né? Mas Deus já mudou tudo isso. Glória a Deus. Mas foi a minha resposta para ela. Ela não participava dos negócios, eu nem permitia que ela participasse dos negócios, eu nem deixava ela chegar perto dos negócios. Né? Eu achava que ela não tinha nada que acrescentar, por nunca ter trabalhado, assim, sempre cuidando dos filhos e tal. Mas ela tinha formação, minha esposa era super inteligente, muito mais capaz do que eu. Uma mulher com muito mais cultura do que eu. Mas eu era ignorante, então tocava dessa maneira. E aí começamos a montagem, o projeto, né? A gente tinha um recurso guardado, um caixa para isso, tinha muito equipamento. Começamos a montagem da fábrica, compramos um terreno, fizemos terraplanagem com um projeto do zero. Uma área de 70 mil metros, construímos, né, todo o galpão, fizemos, né, uma estrutura boa.
mas planejamos mal. No meio do caminho, a gente resolveu mudar de projeto, do tipo de papel que ia fabricar. Então, imagina, mudamos de projeto quando estava uns 80% pronto. Não, se a gente fizer isso, o mercado desse papel tá ruim, vamos fazer outro. E aí a gente foi se perdendo. E de lá, de 2012, né, no final de 2012 até 2016, aonde aconteceu realmente a minha separação da sociedade, foi meu processo, posso dizer, de conversão, né? Final de 2012, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu já não estava bem comigo mesmo, né? Mesmo durante o projeto, a época boa do projeto, que você está fazendo algo gostoso. Imagine, você participando de algo que você tirou do zero, construindo barracão, colocando máquinas novas, fazendo muita coisa legal. Mas eu andava assim um tempo que eu estava muito infeliz, mas muito infeliz. E eu comecei a orar, coisa que eu não fazia, nem fazia, né? Desde meus 12, 13 anos, sei lá. E comecei a orar e falei, Deus, eu tô muito infeliz. A minha vida tá uma infelicidade. Eu comecei a me enxergar, coisa que eu não me percebia, né? Minha vida de bar, minha vida de prostituição, minha vida fora de casa, eu não cuidava dos filhos. Parece que aquilo lá veio à tona, assim, parece que os meus olhos foram abertos, assim, nesse tempo. Claro que minha esposa estava orando por mim, ela estava, né? E aí tudo isso Deus foi trabalhando. Mas então foi o período que eu comecei a ter uma insatisfação, assim, cara, uma infelicidade, uma tristeza no coração, assim, cara, incrível. E aí, numa dessas idas em igreja acompanhando minha família, eu entreguei minha vida para Jesus. E, assim, decidi entregar definitivamente, sabe? Eu fiz uma oração e falei assim, Deus, eu sei quem você é, porque eu te conheci lá atrás, eu caminhava com Deus, né? Deus já tinha falado comigo quando eu era pré-adolescente, né? Eu era batizado no Espírito Santo, eu sabia quem era Deus. E eu falei assim, Deus, eu brinquei muito tempo com isso, fui muito tempo longe dos teus caminhos. Falei, mas a minha decisão agora é uma definitiva, pro resto da vida. Eu vou com tudo, falei pra ele, né? Falei assim, eu quero viver tudo que você tem pra mim, tudo que eu perdi, tudo que eu joguei fora, tudo que, né, esse tempo que eu andei fora dos teus caminhos, falei assim, eu quero viver, eu quero ser um homem de fé, vou abrir mão de tudo pra fazer a tua vontade. Então eu fiz umas declarações muito ousadas com Deus, assim. Enfim, eu nem sabia do que eu tava orando e onde que eu tava me metendo, né? Que legal. E aí, eu sei que tem uma história que logo depois disso, você e o seu sócio, por algum motivo, não se entenderam mais. Depois disso, daí o primeiro passo, eu casei com a minha esposa, porque eu decidi começar a consertar as coisas do passado. Que legal, cara. E me conta sobre isso, assim. Vocês moravam juntos, já tinham um filho. O seu filho aí já devia ter quantos anos? 13, 14. Ah, já era adolescente, já tava entrando na adolescência. Já tinha outra filha também. Eles nem sabiam que nós não éramos casados na época. A gente não falava sobre isso. Vivia. Eu não usava aliança, André. Assim, porque eu tinha mentalidade de independência, André. Eu continuava me sentindo independente. E que eu precisava ser independente. E a qualquer momento que eu quisesse, eu pegava e saía de casa e acabou a minha independência. Mas eu já tinha 2 filhos. Mas, é uma cegueira. É uma cegueira incrível. Então, essa independência, por isso, quando você falou de cara, eu falei assim, cara, isso me acompanhou muitos anos. Foi muito forte. Cara, levou minha família, assim, fez um estrago muito grande na minha família por muito tempo. Por eu viver independente. Porque eles estavam lá, eu cuidava deles, recurso em casa, nunca faltou nada. Mas eu, Sérgio, pai, eu vivia muito independente. Saía do trabalho, ia pro bar, com os amigos, chegava tarde, não sei o quê. Então, a minha vida era muito independente da família. Por muito tempo, sabe? Então, ali eu entendi que eu precisava começar a consertar o passado. Foi o primeiro de muitos passos que eu dei. Mas foi o primeiro. Eu falei assim, olha, a gente precisa casar. Então a gente chamei minha esposa, meus filhos, levei eles pra jantar. E aí no dia até brinquei com ela, né? Comecei brincando. Falei assim, olha, eu quero dizer que eu aceito casar com você. Daí ela olhou pra mim e falou assim, porque você quer casar faz tempo, eu que não queria, então agora eu tô aceitando, né? Eu falei assim, não, uma brincadeira. Eu falei assim, eu vim te pedir casamento e tal e tal. Meus filhos olharam assim, o que tá acontecendo? A gente explicou, né? Expliquei pra eles tudo, né? E ali a gente começou a caminhar, né? E a partir desse momento, realmente, né, como você falou do meu sócio, não foi algo pensado, não foi algo proposital, mas começou a haver uma diferença de pensamento, de coração, de entendimento, de planos, e a gente começou a se afastar. Foram muitos anos, né, até acontecer isso daí, André. Foram de 2013 até 2016, na metade de 2016, quando aconteceu, né? Então, assim, foi um período, e um período extremamente difícil, né? A Bíblia fala que uma casa dividida, ela não se sustenta, né? E você acha que isso é só dentro da sua casa, com a sua família, ou se você tem um negócio com o irmão. Mas eu experimentei isso, que essa casa dividida entre eu e meu sócio, ela fazia com que a nossa empresa não se sustentasse.
Eu costumo brincar que o contexto que Jesus disse esse texto, né? Jesus fala, se Beelzebu expulsa Beelzebu, logo o reino dele não subsiste, né? Então, eu costumo brincar que, assim, divisão, né? Essa divisão, essa coisa do relacionamento dividido é tão demoníaco que nem o diabo aguenta, né? nem o reino dele subsiste. Nem o reino subsiste. Mas é que os princípios espirituais, eles valem para qualquer área da nossa vida. Assim como você falou dos dons, eles são para toda a nossa vida como um todo. Os princípios também. O que você planta, você colhe, casa de vida. São inúmeros princípios que você serve para todo mundo. Creia ou não creia. Sirva ou não sirva a Deus. Você está debaixo do mesmo princípio. É uma lei sobrenatural de Deus. É uma lei espiritual. E o espiritual vem antes do natural. Então, ponto. Para mim, isso assim, é um entendimento que a gente tem, né? Mas isso foi acontecendo, então, de 2013 a 2016, foi um período, assim, de extrema, assim, dificuldade, porque a gente tem um relacionamento dentro da sociedade que não está indo bem, não é legal, não é fácil de você navegar nisso daí, a gente precisava fazer a empresa dar certo, ela não foi dando certo, então todos os nossos negócios começaram a se endividar, a ter problema, porque a gente tinha uma fábrica, já tinha startado, investido alguns milhões ali no projeto, e ele não estava ainda, não estava no break-even, então não dava resultado, não se pagava, e a gente colocava dinheiro, pegava empréstimo, não pagava imposto, não fazia isso, pegava empréstimo dessa empresa, desse CNPJ, desse outro CNPJ, começou um embrólio de recursos, pegando de várias empresas e usando dinheiro daqui e dali. Chegou um tempo que tinha tanta coisa envolvida, André, que eu falava para mim, eu falava assim, é impossível separar essa sociedade, é impossível, eu não consigo ver situação para separar. Então assim, e orava a Deus, orava, mas nesse período, não via milagre de Deus na minha vida. Deus falava muitas vezes comigo. Não pessoalmente, nesse tempo eu não ouvia Deus. Não ouvia. Mas daí Deus usava pessoas para falar comigo. Então um falava, outro falava, me entregava uma palavra. E eu fui assim, foi um tempo que eu fui me degenerando. Porque eu fui me acabando naquilo ali, né? Passando por uma situação assim, onde não tinha dinheiro para pagar as contas, né? Nós tivemos períodos assim de quase um ano, onde era difícil o dia que um cheque não voltava. Às vezes voltava 2 vezes. E a gente faturava lá 2,5 milhões por mês. Mas entrava dinheiro, mas parece que não dava para nada. A gente não dava conta de pagar. As despesas eram maiores. Então, assim, foi um tempo assim de muita escassez na minha vida, mas muita escassez. Mas apesar disso, como eu te falei desde o começo, a minha família não passou necessidade. E eu não passei necessidade. Apesar de a gente viver isso tudo dentro dos negócios. Mas foi um período onde as nossas empresas realmente elas começaram a cair muito, e foi quando a gente quase realmente quebrou. Em 2016 a gente estava assim, um faturamento de 50% de quase todos os nossos negócios, né? Caramba! Nossa! E eu sei que tem eu ouvi a sua história, uma palestra sua, onde você fala do dia que você tinha que falar com Deus e aí Deus usou uma pessoa, se eu não me engano, numa igreja, não foi? Algo do tipo? Sim, então, essas são uma das experiências que eu vivi, né? Tem 2 bem marcantes, assim, que eu vivi, né? Eu tava vindo da fábrica, né? Era em Minas, eu passava por São Paulo ali. E vindo de lá, muito triste, falei, Deus, tantas promessas que você já me falou, me prometeu, e eu não vejo nada acontecer, e nada parecia que acontecia, parecia que não tinha fim, né? Só aumentava as dívidas, né? Porque você deixa de pagar imposto todo mês, cara, cada ano você tinha lá 1 milhão, o dinheiro, né? Vai acumulando lá o tamanho do problema. E eu, voltando de São Paulo, mas extremamente assim, Deus, o Senhor não fala comigo, as suas promessas eu não vejo acontecer nada, e vim ali, né? É tipo o pastor Luciano fala, não é uma oração, é uma choração, né? Eu vim naquela choração e parei no posto para abastecer o carro, logo depois da serra ali, da Serra Nova, que ficou muito boa aquela. Eu peguei aquela serra, pista simples, o que sofri, a hora que eu parei de ir pra lá, a pista ficou dupla, linda, aquele trajeto. Mas enfim, eu parei no posto, pedi para abastecer o carro, encher o tanque pra mim ali. E aí eu fui no caixa pagar. A pessoa tinha me dado aqueles tiquezinhos assim, né? Quando a nota ali de papel cinzinha, marronzinha assim, o valor, na álcool, gasolina, colocou lá. Aí eu peguei aquilo lá e fui pagar no caixa. E eu dei pra moça, assim, que ela tava sentada embaixo, no balcão. A hora que eu dei pra ela, ela pegou e fez assim, pra ver o valor. E a hora que ela fez assim, atrás tinha um monte de coisa escrita, a caneta. E eu falei assim, nossa, o que é isso? Não sei por que não me chamou a atenção. Eu falei assim, posso? Ela cobrou, eu falei assim, posso ficar com esse papel aí? Ela falou assim, pode, é seu. Ela me deu o papel. E aí, quando eu comecei a ler o papel, eu até comecei a chorar na frente dela, foi algo assim, eu falei, cara, Deus é doido, né? Ele faz as coisas que a gente nem entende, né? Porque eu parei o carro falando, Deus, suas promessas, o senhor não me prometeu tantas coisas, o senhor vem falando comigo, mas nada acontece. Já fazia uns 3 anos que eu estava naquela luta, os negócios indo de mal a pior.
Toda aquela noite eu tava quase numa depressão naquele tempo, porque tava um tempo extremamente árido, difícil pra mim. E aí, quando eu começo a ler aquele papel, né, tava escrito assim, que é até um cântico, né? Fique firme nas promessas de Jesus, fique firme nas promessas do meu Salvador. Só a ti cantarei louvor, só a ti cantarei louvor. Aí tava embaixo, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Eu falei assim, uau, Deus. Eu falei assim, meu Deus, eu fiquei com aquilo. Aí eu olhei assim pra moça que tinha me atendido. Eu falei assim, de repente ela sabe o que tá acontecendo, ela escreveu, né? Ela lá com o rodo, limpando a água lá na área de abastecimento, como se nada tivesse acontecido. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Deus, o que é isso? O senhor falou comigo mesmo, quem escreveu isso? Cara, entrei no carro e fui embora. Semana seguinte, ou na outra, eu passei por ali de novo, porque eu ia semana assim, ou às vezes uma semana assim, outra não. Eu falei assim, vou parar lá, porque tem alguma coisa nesse negócio que, pra mim, eles devem escrever pra todo mundo. Sabe aquelas coisas assim, não é bem assim. Rapaz, parei de novo, abasteci, peguei o papelzinho atrás, não tinha nada. Falei, poxa, já é um sinal que... Aí a moça foi lá, paguei, ela pegou o papelzinho, colocou naqueles, sabe, fica tipo uns pregos assim, que ela coloca o papelzinho e finca assim, pra ficar todo o papelzinho grudadinho. Aí eu peguei e fui assim, né, tentando olhar um por um, assim. Eu falei, tá tudo bem? Você quer alguma coisa, hein? Falei, não quero nada, não. Eu queria ver se não tinha outros papéis escritos. Um versículo, alguma coisa. Falei, vai que é uma coisa que eles fazem pra todo mundo aqui. Mas claro que não tinha nada, né? Realmente Deus falou comigo de maneira, assim, singular, no meio da rodovia. Nem sei quem ele usou para escrever aquilo, né? Fique firme nas promessas, fique firme nas promessas. Falei assim, eu falando de promessa. Então, assim, algumas vezes, né? Deus falou comigo. E essa outra que você comentou... Eu acordei, assim, num dia, assim, extremamente angustiado. Eu tava indo pra fábrica, eu levo 1h20, mais ou menos, pra ir. Então, no meio do caminho, eu tava com aquilo no coração, eu falei assim, Deus, eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você em algum lugar, de algum jeito, eu preciso te encontrar hoje. Eu nem consegui ir pra fábrica, falei assim, vamos se resolver lá. Avisei que eu não ia, voltei e vim numa igreja no centro da cidade, essa Assembleia de Deus que minha mãe ia. Eles têm um lugar que chama cenáculo lá. É um lugar que o pessoal vai orar. Então, eu fui lá, falei, vou lá orar no cenáculo. Nem sei porque que eu queria ir lá, mas sabe aquele negócio dentro de você que fala assim, é lá que eu quero ir? Cheguei na igreja, estava fechado, que era 7h30 da manhã, né? Eu saio cedo de casa, então não estava nada aberto. Eu falei assim, não, eu vou para outra empresa, que é onde eu estou agora, na Pacpara ali, vou lá, fico lá um pouco e depois eu volto. E foi o que eu fiz. Eu vim para a empresa, fiquei um tempo aqui, e quando eu vi o tempo já tinha passado, já era meio-dia, eu falei assim, não, vou lá para a igreja orar. Peguei o carro e fui para lá. Estacionei, fui entrar, entrei pelo tempo pequeno, que é o que estava aberto, a entrada. Olhei pro irmão e falei assim, irmão, eu preciso ir no cenáculo orar. Ele falou, você sabe onde é que é? Eu falei assim, não lembro. Ele falou, vai por aqui, sobe, segundo andar, só abre a porta e entra lá. Eu já fui, falei, beleza, vou orar. Subi o segundo andar, fui pegar na porta, a porta estava fechada, cara. E na hora que a porta estava fechada, aquela angústia do jeito que eu tava, falei assim, meu Deus, até a porta da sua casa tá fechada para mim hoje. Eu falei assim, mas eu preciso falar com o Senhor. E nesse momento veio um pensamento muito forte para mim. Eu olhei para fora, que eu tava no segundo andar, mas tem um prédio bem grande, assim, né? Na janelinha dava pra ver um prédio bem grande ali. É o prédio de uns órgãos públicos. E uma voz falou muito claramente, assim, no meu ouvido. Se você pular daqui, não vai acontecer nada. Porque eu tava no segundo andar, né? Ele falou assim, mas se você subir lá em cima e se jogar de lá, seus problemas acabam hoje. Eu falei assim, uau. Eu entendi que era o inimigo me provocando um suicídio, né? Eu repreendi ali. Desci e falei assim, irmão, eu preciso da chave, porque ela tá fechada. Cara, começa o irmão de um lado, o irmão do outro, vai um homem pra cá, ninguém acha a bendita chave. De repente o cara chega assim pra mim e fala, o irmão falou assim, olha, eu tô vendo que você tá agoniado, porque eu tava agoniado mesmo. Ele falou assim, sobe lá no Templo Grande, se ajoelha e ora à vontade lá, que ninguém vai te incomodar. Não tá tendo culto mesmo? Eu falei assim, então tá bom. Subi, fiquei orando, e orei meia hora, 1 hora, nem sei quanto tempo, André, fiquei orando. Eu sei que não sabemos o que orar, não sabemos o que fazer. Eu falei assim, Deus, eu não posso ficar mais tempo aqui. Eu quero ficar na tua casa, mas aqui já não tem mais. Daqui a pouco eu vou me tirar daqui. Eu falei assim, mas eu tô me sentindo tão bem protegido aqui, mas Deus não tinha falado nada comigo. Eu falei assim, e o senhor não falou nada, mas eu falei tudo que ele ia falar. O senhor já escutou, então... Eu falei, mas eu não queria sair. Mas já estava no tempo de sair dali. Aí eu fui, desci e fui passando pelo tempo pequeno, por onde eu tinha entrado. E bem na hora estava começando um culto, que eles chamam de culto de libertação ali. Eu falei assim, ganhei mais um tempo aqui. Vou ficar mais vou assistir esse culto aqui. Já tô com a tarde aqui mesmo. Sentei ali, lá no finalzinho da igreja, sentei e fiquei lá, olhando o culto. Cantaram louvor, tudo, chamaram o pregador, um rapaz para pregar. Era tão jovem da Jocum. Eu sempre lembro que era um meninão, garotão aí, de 20 anos, hein? Lá que tava fazendo Jocum ali e veio trazer uma palavra. Aí ele começou a falar e trouxe um texto de Lucas, daquele homem com
aleijado, que Jesus chamou para frente, como Jesus honrou ele, e aquela palavra começou a entrar no meu coração. Nossa, começou a fazer sentido para mim algumas coisas. Mas daí ele parou do nada e falou assim: você ir atrás. E aí a gente sempre olha para um lado, tipo, não quer com a gente, né? Olha para o outro. Mas tava só eu lá atrás, o pessoal tava tudo na frente, né? Eu tava lá atrás. Ele falou: você mesmo, de jaqueta marrom. Ele falou assim: você entrou aqui e teve um pensamento de suicídio hoje. E eu falei assim: poxa, de fato eu tive. Então o que ele tá falando faz sentido. Aí só pode ser da parte de Deus, né? Só fui eu e Deus. E Satanás estava ali naquela hora que soprou algum demônio ali, né? Eu falei assim: então isso aqui só pode ser de Deus, né? E ele começou a falar: porque Deus te fala isso, começou a falar e começou a falar. E ele terminou assim, né? A profecia: porque eu, teu Deus, vou restituir tudo que o diabo tirou. Empresário. Então, cara, ele fechou assim: empresário, ele nem sabe quem eu era. Mas para não ter dúvida no meu coração que era Deus, foi um dia que, assim, me senti amado por Deus, cuidado. Porque eu fui buscar ele. E fui encontrado por ele aquele dia, né? E ele correspondeu de uma maneira, assim, incrível. Mas foram tempos, André, que se Deus não falasse comigo, se Deus não me tocasse muitas vezes, se não usasse pessoas, eu não sei se eu tinha conseguido superar, cara. Porque o que eu vivia nesses de 2013 a 2016, cara, foram dias maus, dias difíceis, dias de angústia. E mesmo porque Deus estava tratando o meu coração. E o meu coração estava pegado nas coisas materiais ainda. Eu já tinha aceitado Jesus. Eu já tinha entregue minha vida para ele. Eu falei: Deus, é tudo seu. Mas o meu coração ainda estava. Então, por isso, talvez o meu sofrimento era tão grande de olhar para aquilo lá e falar assim: bom, eu vou quebrar, não tem solução. E ainda vou ficar devendo muita coisa. Porque eu não conseguia mais sair daquilo. Então, assim, e não foi uma vez, algumas vezes. Eu orei: Deus, manda uma bomba naquela fala. Porque assim acabam meus problemas. Porque eu não sei mais o que é viver sem problema. Era de segunda a segunda. Sábado de manhã, se eu viesse para a empresa, abrir o computador, tava lá cheque devolvido, me reclamando, devendo. Então eu tava sempre devendo para os outros, sempre dando satisfação. Cara, e aí daí você fica naquela luta, né? E aí você faz a duplicata fria para pagar um aqui. Porque eu não, apesar de ter aceitado Jesus, eu não estava caminhando por fé. Eu estava caminhando, mas não caminhava por fé. Então, eu sentia tudo na força do meu braço. Então, se eu tinha que fazer uma duplicata fria, eu fazia. Não tinha que fazer, eu tinha que pagar aquela conta. Às vezes tinha uma conta de 300 mil de energia e eu não tinha recurso no dia, na semana. E eu tinha que fazer dinheiro. Fazia aqui, antecipava lá, fazia lá. Cara, pensa numa loucura que era. Eu fazia toda a parte financeira administrativa. O meu sócio fazia a parte de chão de fábrica, de produção. Então, esse encargo ficava comigo. E aí, visitar cliente para tentar, né, vender antecipado, cliente pagar antes. Cara, uma loucura, assim. Então, assim, foram tempos, assim, bem difíceis mesmo. Se Deus não... Em vários momentos, Deus falou comigo. Deus me deu palavras, assim, muito, muito precisas, assim, né? Eu lembro o dia que eu tava, assim, tão... Eu vivia angustiado, mas tinha momentos, acho que dava o pico. E um dia eu tava assim, minha esposa falou assim... Eu não conseguia dormir. Ela falou assim: amor, vai ler a Bíblia um pouco. Vai ler a Bíblia um pouco. Do jeito que você tá, você não... né? Tira um tempo, você não dorme. Vai lá, eu vou tomar um chá. E nesse meu tempo eu peguei a Bíblia, abri. E tem aqueles dias que Deus fala com você assim, de uma maneira tão pontual, tão profunda, que parece que seus olhos vão no versículo e fazem incrível, né? E nesse dia Deus me levou num texto, eu não lembro se é Isaías 50, eu não lembro exatamente. É 51, eu não lembro. Eu tenho essas coisas anotadas. Isso tudo faz parte daquilo que eu te falei do livro. Eu tenho tudo isso anotado para um dia, a hora que eu colocar isso no papel, que eu gostaria de fazer, né? Mas a palavra só dizia assim. É interessante que na Bíblia que eu estava, o versículo estava desmembrado. Ele era um versículo grande, mas a primeira parte estava num lado e a segunda parte estava no outro lado da folha. E eu só peguei a parte de cima, que era o segundo lado. E falava assim: porque eu, teu Deus, ao meu tempo farei com que isso aconteça depressa. E eram coisas que eu tava ali: Deus, isso não acontece, eu não sei mais o que fazer, eu tô desesperado. E eu abri a Bíblia, e aí Deus fala comigo. Cara, mas incrível, né? Era só o que eu precisava. Tinha um versículo, tinha um pouco de coisas antes, né? Que ele fala ali em Isaías. Mas a única parte que estava destacada na minha Bíblia, que quando eu virei a página, era aquele: porque o seu Deus, no tempo certo, farei com que isso aconteça depressa. E era todo esse desenrolar da minha sociedade, porque eu não conseguia desenrolar. Não conseguia, simplesmente porque o meu coração não estava no lugar certo. Hoje eu entendo. Eu entendi depois que Deus teve que abrir os meus olhos, né? Mas nesse tempo, eu não entendia. Eu tentei fazer minha sociedade, mas não quis abrir mão, por exemplo, um ano antes, de recursos meus, pessoa física que eu tinha no negócio. E eu falei pro meu sócio, falei assim: eu não abro mão disso, eu quero, é muito dinheiro que eu coloquei aqui, eu não posso abrir mão. E ele falou: a empresa não tem como te pagar agora e nem sei quando, então não tem como sair. Eu falei: então não tem. E fiquei segurando aquilo mais um tempo.
Então, meu coração ainda estava no dinheiro. Então, por isso que eu também sofria muito. Pelo esforço de tocar aquilo nos meus braços, eu não vivia milagre, vivia no braço mesmo. Tentando resolver todo dia, matando um leão, todo dia sangrando ali para dar conta dos compromissos assumidos. Fornecedores, com os funcionários, com os parceiros, né? Então, essa era a luta. Outro patrocinador que nos deixa super orgulhosos é o aplicativo Antor. O Antor é a solução ideal para você, varejista, acabar de uma vez por todas com seus problemas de falta de profissionais, seja por absenteísmo ou turnover. Também para sempre ter o número correto de funcionários, nem de mais, nem de menos. Pela Antor, você tem acesso a milhares de profissionais que a um clique de distância estarão na sua loja no mesmo dia para fazer serviços que podem ser de 1 hora ou mais. Missões de reposição de mercadorias, troca de etiquetas de preços, empacotadores, shopper de pedidos de e-commerce do iFood, etc. Chega de ter filas enormes, chega de ter falta de produtos nas gôndolas e perder vendas por falta de pessoal. Peça profissionais pelo aplicativo Antor, profissionais sob demanda. E como que foi que de fato isso aconteceu no tempo do Senhor, assim, a questão da sociedade, como desfez, porque também foi algo maravilhoso, né, a intervenção de Deus nesse ponto, né? Como que aconteceu? Então, no final de 2000, algumas coisas Deus veio preparando a gente. Então eu entendo que foram coisas espirituais que romperam as naturais. Em 2015, a gente teve uma direção de Deus fazer um jejum, eu e minha esposa. E nós fizemos 3 meses de jejum de Daniel, cara. Só comendo verdura, cara, orgânico. 3 meses, André. No final desses 3 meses, eu queria matar qualquer pessoa que passasse na minha frente. E eu cheguei pra minha esposa, era fim de ano, eu falei assim, ó, vamos entregar hoje, faltavam uns 3 dias, eu acho, pra fechar, sabe? Eu falei, porque eu não aguento mais isso. Não vai ser mais bom pra mim. Eu vou perder tudo que eu fiz até agora. Porque eu tô querendo matar alguém, eu não aguento mais viver desse jeito. Eu não quero, eu não aguento. Fora toda a pressão, fora tudo aquilo no jejum. Mas eu entendo que Deus foi sustentando a gente por meio dessas disciplinas espirituais, né? De orar, de jejuar, enfim. Mas não vimos nada acontecer, nada. Eu falei assim, Deus, nada, 3 mil. Eu falei assim, nada, virou o ano, começou 2016. No 3º mês, no mês de março, num tempo de oração, é como se Deus, assim, abrisse os meus olhos, assim, André, para tudo aquilo que eu tô te falando agora e eu não tinha visto. De onde estava o meu coração? Onde estava a minha segurança? Quem era o Deus da minha vida? Ainda, apesar de eu ter entregue a vida para Jesus lá em 2012 para 13, a minha vida, o meu Deus ainda estava sendo. Cara, e a gente orava, a gente jejuava, a gente fazia tudo isso. E muito, não era pouco. Mas o meu Deus ainda continuava sendo dinheiro. Porque a minha dependência estava nele. Eu ainda estava buscando independência. E aí Deus, cara, assim, foi me trazer um filme das minhas falas, das minhas conversas com as pessoas, onde eu falava da fábrica lá, como a gente tinha investido muito dinheiro na época, eu acho que eu já tinha investido uns 10 milhões lá. Então eu tinha expectativa, eu sempre falava assim, não, essa fábrica vale muito dinheiro, né? Isso daqui, se eu vender, eu pago todas as dívidas e ainda saio com aposentadoria. Então assim, o meu coração ainda estava naquilo. Aí quando eu tentei desfazer a sociedade, eu não quis abrir mão, porque eu tinha um bom valor pessoa física, que era as minhas economias, eu tinha colocado tudo lá, eu não tinha nada, eu coloquei. Então assim, quando Deus me trouxe esse entendimento, eu fiquei assim, arrependido e constrangido. Eu falei assim, Deus, eu não tinha percebido que o meu coração ainda não era teu. Eu falei assim, então eu preciso dar uma prova de fé. Eu falei pra minha esposa, pra Deus, eu falei assim, Deus, eu preciso dar uma prova de que eu vou confiar em você. Então eu cheguei em casa, conversei com ela e falei assim, olha, amor, eu entendi isso de Deus e eu quero dar um passo de fé. Então eu vou abrir mão de tudo. Se eu tiver que ficar sem fábrica nenhuma, sem nada, sem dinheiro nenhum, ficou tudo pra lá. Eu falei assim, eu vou abrir mão de tudo. E Deus vai fazer o que Ele tiver melhor pra nós. E a minha esposa falou assim, olha, foi parceira, claro, né? Ela falou assim, se tiver que recomeçar tudo do zero de novo, a gente recomeça. Mas se isso está no teu coração, se precisa dar espaço de fé, abrir mão de tudo, para que você realmente possa entregar para o Senhor aquilo que hoje é precioso para você, que é a fábrica, as fábricas, que era os negócios, você ter 2 fábricas, tem um prestígio, você sabe como é que é, né? O coração enganoso, a gente empreendedor ali, pô, dono de 2 fábricas e tal, né? As pessoas respeitavam, podia estar endividado, sei o quê, mas te respeito, porque estão te vendo você naquela posição ali, né?
Então tinha tudo isso, orgulho, essas coisas aí, insegurança no dinheiro mesmo, enfim. Falei para ela, então eu vou tomar essa decisão. E naquele dia a gente orou e eu entreguei aquilo para Deus. E já passei pro meu ex-sócio, disse, olha, a partir de hoje eu já não sou teu sócio. Então a gente só vai arrumar um meio de separar a sociedade, porque sócio teu eu já não sou mais. Ele falou assim, não, mas não é assim, agora que a fábrica tá tudo endividada, você quer se livrar disso? Eu falei assim, se você não quer comprar minha parte, não quer assumir a minha parte, eu falei assim, bota a preço da tua que eu compro. Eu falei, mas sócio teu eu não sou mais. Eu tava movido pelo dom da fé, coisa que eu nunca tinha essa disposição. Eu sempre fiquei muito acuado com meus sócios, quando ele me pressionava e falava, eu sempre baixei a cabeça, sempre acuado, mas dessa vez eu tava com uma convicção de fé tão grande que, olha, eu nunca tinha sentido aquilo, que quando ele começou a falar, não, só que você quer sair da sociedade, que tá devendo muito, agora quer se esconder, eu falei assim, se você não quer ficar com a minha parte, me fala o preço que você quer na tua que eu compro, eu assumo e eu vou tocar. Eu falei, mas sócio teu eu não sou mais. Porque eu tinha convicção que era aquilo que eu tinha que fazer. E eu não entendia por quê, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Sabe o testemunho interior? Ali eu comecei a ter as primeiras experiências com esse testemunho interior de Deus. Então eu tomei a decisão de sair de uma sociedade, abrir mão de tudo, por conta de um testemunho interior muito forte dentro de mim. E aí, diante de todo o contexto, o imbróglio de toda uma sociedade de 10 anos que a gente tinha, né? 10 para quase 11 anos. Tinha 3 CNPJ na época, tudo enrolado, nome daqui, nome de lá. Parecia que aquilo é impossível de sair. Nós nos reunimos, em 1 dia e meio de conversa, nós tomamos a decisão de como que faríamos, né? Eu lembro que eu cheguei para o meu sócio e falei assim, qual que é o plano? Depois de 2 semanas, a gente se encontrou fisicamente lá na unidade nossa e falei assim, eu não tenho plano. Eu falei assim, eu só sei que Deus falou que é o tempo de eu separar, então eu não vim com plano nenhum. Ele falou, cara, você fala que quer separar, você não fez um plano. Eu falei assim, eu não fiz, o plano é de Deus, ele vai dar a direção e nós vamos sair daqui separados. 1 dia de conversa, colocamos algumas situações no papel, entre eu ficar com a fábrica que era lá de Minas, ele ficar com a fábrica de Curitiba, ou eu ficar com a fábrica de Curitiba e ele com a fábrica de Minas, ou ele ficar com as duas e ele me pagar um valor, só um valor de negócio para eu sair do negócio. E aí fomos dormir. No dia seguinte, acordei cedo, pilhado, tenso, né? Cara, que a barriga tava assim, aquele gelo na espinha. Eu falei assim, meu Deus, hoje é um dia, hoje as coisas vão acontecer. E eu falei, bom, vou orar, né? Fui orar, abri a Bíblia, Deus me levou numa palavra em Gálatas 5:1, que diz assim, para a liberdade que Cristo vos libertou, não torneis a voltar ao jugo de escravidão. E aquele era o meu sentimento, que eu estava sob um jugo de escravidão naquele lugar. E eu falei assim, eu entendi o que o Senhor tem, Deus. Eu entendi. Então eu não saio desse lugar se não for livre. E fui para a reunião com essa palavra de convicção. E aí começamos a conversa e tal. Aí, com as propostas ali, o meu sócio falou, olha, eu não tenho interesse em ficar com as 2 fábricas, porque eu não vou assumir problema de 2, não tenho condição de administrar lá, aqui as 2 estão endividadas, né? As 2 com problemas, a lot, vamos dizer assim. Ele falou assim, mas eu vou te fazer uma pergunta. Se eu ficar com a fábrica de Curitiba, porque a fábrica de Minas era a maior fábrica, era umas 3 ou 4 vezes maior do que a daqui. A gente tinha um terreno muito maior, a fábrica era muito melhor, mais nova. Essa aqui é uma fábrica que estava bem velha, assim, sucateada. Na época a área era alugada, hoje nós já compramos, Deus providenciou isso para nós. Então a história era outra. Daí ele falou assim, e se eu quiser ficar com a fábrica lá, você fica com essa daqui? Porque apesar dela ser tudo isso, também os problemas financeiros dela eram proporcional ao tamanho. Ela demandava mais recurso, né? O faturamento dela era o dobro do que aqui. Então, o volume de recurso necessário para o dia a dia ele era maior. Eu falei para ele, falei assim, olha, se você for pela direita, eu vou pela esquerda. Se você for pela esquerda, eu vou para a direita. Aquilo que Deus tem para mim, eu estou tranquilo. Você pode fazer a sua escolha. E aí ele falou assim, bom, então eu vou ficar com a fábrica daqui e você fica com a fábrica de Curitiba. Eu falei assim, então tá fechado. E aí depois disso, nós fizemos acordo, fizemos o documento na hora, documento simples, assinamos ali, né? Eu, ele, a ex-sócia nossa, que era a esposa dele, assinamos lá o documento, nós 3 na hora, e saímos dali com a sociedade separada. E aí, quando eu cheguei em Curitiba, eu fui começar a pegar documento, que é contrato social, tem todas aquelas complicações necessárias para a gente, né, desenrolar o negócio. Quando eu fui ver tudo isso, a minha surpresa foi que os contratos social, eu já não estava mais no contrato social das 2 empresas que a gente tinha aberto para lá, porque a gente tanta manobra de tira o nome daqui, vai para lá para conseguir crédito, né? Aquela coisa de coloca aqui, faz isso, libera esse CNPJ e tal, um monte de coisa. Eu já estava somente eu e minha esposa no contrato social da fábrica aqui. Então a gente não tinha mais nada no contrato social da fábrica de lá. Então a gente não precisou mexer em contrato social nenhum. Não vamos fazer nada. E de lá para cá,
a gente realmente conseguiu, né? Cada um ficou com o seu ônus, com o seu bônus, né? Ou o seu bônus, o seu ônus da sua fábrica. E, enfim, assumi minhas responsabilidades aqui e saí de lá. Em maio de 2016, a gente teve a nossa sociedade separada pelo Senhor. Porque foi por Deus, porque tudo parecia impossível. Mas o Senhor realmente, como ele falou, o versículo de Isaías lá, no tempo dele, ele ia fazer com que acontecesse depressa. Que bênção, que bênção. Foi incrível. Uau, glória a Deus. E que curioso, né? Já fazia tempo que não estava no contrato social. Vocês não eram sócios no papel, só que Deus veio te revelar isso depois e isso ficou claro depois, né? Coisa maravilhosa, o que Deus... a forma como Deus conduz, né? E aí, só pra gente fechar a nossa conversa, Sérgio, eu sei que aí, então, você vai retomando o negócio, né? E aí você começa a entrar num novo ciclo de prosperidade. Mas eu quero saber desse começo, assim, quando você pegou a fábrica de Curitiba, distribuidora, endividado, os problemas aí. Cara, como foi ver a mão de Deus conduzindo você, Deus te ensinando uma nova forma de fazer negócios, né? Porque eu sei que você trouxe sua esposa também agora pro negócio, né? Agora não tinha mais aquele cara que falava pra ela não se meter, né? Trouxe ela pro negócio. Como foi isso? Ô André, eu vou tentar resumir, né? Porque o tempo é curto, senão o negócio, né? Acho que não cabe aí dentro do time que você separou, né? Mas, assim, incrível é que eu saí de lá, a minha sensação era, eu saí do barco. Falei, Deus, eu fui um Pedro, eu saí do barco. Eu andei sobre as águas, eu dei um passo de fé que parecia uma loucura. E eu achei que eu ia ver a colheita de imediato. Eu achei que eu ia jogar a rede e já ia vir o barco, já trazer muitos peixes para dentro do barco. Mas, André, eu comecei uma nova caminhada de fé com Deus. Até então, o que eu tinha vivido na força do meu braço, Deus me sustentou com palavra, pessoas me dando palavra, ele falando aqui, falando ali. Deus começou a me ensinar um jeito diferente de viver. E me chamou para caminhar com ele, no dia a dia, lado a lado. Então, os milagres que eu tanto queria, eles demoraram para acontecer. No sentido de eu falar assim, eu vi colheita. Eu fui ver colheita há pouco tempo atrás. Logo no mês de agosto para setembro, eu continuava extremamente com extrema dificuldade. Eu falei assim, Deus, que loucura, eu dei uma passo de fé. E parece que as coisas não acontecem. E desligando pessoas, porque daí comecei a trabalhar na cultura. Eu falei assim, a empresa estava largada, as pessoas, assim, tava um caos total. E eu achando que as coisas já iam começar a acontecer, mas nada mudou. E eu lembro de um dia eu voltando da fábrica do Bocaiúva e falando com Deus, eu falei assim, Deus, mas uma das coisas que eu me determinei, eu falei assim, eu dei um passo de fé. Eu não volto atrás. Hebreus 11:38, o justo esperar pela fé. E tem palavras que têm me acompanhado a minha vida, né? Eu falei, Deus, eu não volto atrás. O Senhor falou que o justo vai ver pela fé, que o Senhor não gosta de quem retrocede. Então, estava no meu coração. Eu falei assim, eu não vou murmurar e eu vou crer. O Senhor fez um milagre, muitos outros eu vou viver. Mas eu voltando da fábrica, conversando com Deus, eu falei assim, Deus, eu não tenho dinheiro, estou sem recurso, não sei o que fazer. Estou devendo aqui, estou devendo ali, eu não consigo tirar dinheiro da fábrica, estou sem salário das empresas. Eu falei assim, bom, uma coisa eu sei, eu posso trabalhar de Uber, porque eu tenho um carro que está liberadinho e eu posso fazer Uber. Eu já fui taxista, então para mim fazer Uber no final de semana para ganhar o dinheiro para sustentar minha casa, eu posso. Enquanto durante a semana eu venho empreender, vou fazer o que o senhor me chamou para fazer aqui no tempo certo, alguma coisa vai acontecer. Mas eu estou com disposição de fazer isso. E vim conversando com Deus. Falei, é um jeito de eu colocar dinheiro dentro de casa. Pensa, André, na época eu estava com as duas empresas. A fábrica faturando uns 700, 800 mil, a distribuidora mais uns 250, 300 mil, e as duas não davam resultado para me tirar um salário. Eu não estava conseguindo tirar nada da empresa. O negócio estava extremamente difícil. E eu me comprometi em pagar os empréstimos que eu tinha acumulado, então eu vinha mantendo. Então eu precisava caminhar por fé. E eu vim conversando com Deus em trabalhar com Uber, que era a única solução que eu via para arrumar dinheiro. Taxista, já fui e falei, opa, isso aqui é minha área, daqui eu manjo. Então, beleza. Nada contra, né? Trabalhar de Uber. Eu tenho amigos que fazem isso. Mas para mim, que já dava expediente segunda a sexta-feira, eu tava lá com 50, quase 60 funcionários nas duas empresas, e trabalhar de Uber para pagar conta, fim de semana não fazia sentido. Mas para mim, me pareceu a única saída. E ali foi o primeiro milagre que eu vivi. Porque na semana seguinte, eu ter conversado com Deus sobre isso, um cliente nosso ligou na fábrica e falou, ó, eu queria comprar uma quantidade de papel, um cliente já antigo, e eu queria pagar à vista. Vê com o Sérgio o que ele consegue fazer. Aí eu fui lá, conversei com ele e tal, falei, cara, posso fazer o preço tal, assim se assado, né, para esse valor, para essa quantidade de papel. Fiquei animado, que era um pedido, né, a gente tava com poucos pedidos na época, ainda não era de pouco faturamento, e fechei o negócio com ele. Ele foi
falou, vou te depositar aí uns 30 mil, talvez um pouco menos, um pouco mais. No final das contas, ele começou a fazer o depósito na terça e terminou na sexta. Quase 37 mil reais. E quando ele terminou o depósito, porque até aí tudo bem, é uma venda normal, né? Eu tô vendendo dia a dia. Ele falou assim, só avisa o Sérgio que eu não vou pegar o papel esse ano. Meu Deus. Ele falou assim, eu só vou pegar o ano que vem, de janeiro. Eu só tô pagando para garantir o papel o ano que vem, o preço. Porque eu sei que as coisas estão subindo, eu quero deixar o dinheiro com ele. Então assim, André, esses foram os primeiros milagres que eu comecei a viver com Deus. Então, Deus não mudou minha história do dia para a noite. Mas Deus me chamou para caminhar. Deus me chamou, assim, vem, começa a conhecer. Então, assim, essa foi a primeira intervenção que eu vivi do favor de Deus, porque aí eu peguei aquele recurso e falei assim, eu vou usar esse recurso para mim, como eu só vou pagar o ano que vem. Então, eu peguei o dinheiro, coloquei na minha pessoa física, falei, nós temos dinheiro para viver até o fim do ano tranquilo, deu uma aliviada para nós aqui na família, coisas que eu nunca tinha experimentado de Deus. E antes de eu começar realmente a prosperar, lembra que eu te falei da palavra que Deus ia restituir o que o diabo tinha me roubado? Antes de eu começar a ser restituído financeiramente, Deus foi me restituindo dentro da minha família. Então, os maiores milagres que eu vivi foi a restituição da minha família, o meu relacionamento com meu filho, que eu não tinha um relacionamento bom com meu filho, porque eu tinha coisas do passado que eu precisava pedir perdão para ele. E Deus foi proporcionando esses tempos, onde eu pude falar com meu filho, onde eu pude pedir perdão para ele, né? Quando a minha esposa estava grávida, e eu estava naquele período da independência, e ela ficou grávida, na época que eu estava para sair de casa, eu tinha recém saído de casa, eu não queria aquilo, né? Porque aquilo me prendia, e me prendeu. Eu fui morar com ela, eu assumi o filho. Mas quando ela teve, no determinado momento da gravidez, ela teve um sangramento, e ela me ligou, que os pais estavam viajando, ela me ligou para me levar ela no médico, no hospital evangélico. E o meu desejo na hora, o meu pensamento foi que ela pudesse ter perdido o filho naquela noite. Foi o meu pensamento, né? Eu tava lá, não queria aquele filho, né? Um cara perdido, bebendo, fumando maconha. Minha vida era totalmente, né, doida. Apesar de ser muito trabalhador, eu também tinha uma vida fora do trabalho, que não era uma vida ideal. Só que eu guardei. Nem minha esposa sabia disso. Ninguém sabia disso. Mas eu nunca tive um relacionamento profundo com meu filho. Mas eu nem tinha ideia, porque pra mim era aquilo mesmo. Pai e filho, dá uns tapas na cabeça e segue em frente. E era muito bronco com ele e tudo. Mas o fato que Deus começou a trabalhar essas coisas. E aí Deus mostrou onde é isso. No retiro de integração da Alcance. E aí eu chamei minha esposa e falei assim, eu tenho que te contar um negócio. E eu contei pra ela. Falei, eu preciso pedir perdão pro nosso filho. E aí eu pedi perdão pro meu filho. Fizemos uma janta. Sentamos ao redor da mesa. Falei, filho, vou te contar um pouco quem era o seu pai. O tipo de homem que era seu pai. Comecei a falar um pouco da minha vida, como é que foi. Falei assim, e teve um dia, assim se assado, que o pai pensou isso de você. E o mais louco de tudo isso, que enquanto eu ia falando, ele falava, pai, não precisa. Eu falei assim, o pai precisa. Ele falou, não precisa nada, pai, eu já sei. E a gente chorando os dois ali, porque ele fez um retiro junto comigo, sabe, André? Retiro de integração do Alcance. E ele falou assim, lembra aquele dia, no momento lá que eu passei por você e te abracei, a gente ficou um abraçado? Eu falei assim, lembra? Assim, o Espírito Santo já tinha falado que eu tinha que te perdoar. Ele falou assim, eu nem sei o quê, mas ele falou pra mim te perdoar. E eu te perdoei lá. Mas ali eu pude pedir perdão pro meu filho. Falei, você me perdoa, eu desejei isso de você, mas eu me arrependo, você me perdoa. E rapaz, assim, o relacionamento que eu vivo com meu filho hoje, a amizade que nós temos, puxa vida, nossa, ele é um amigo meu, é muito gostoso. Deus começou a restituir o relacionamento com meu filho, depois com a minha esposa, tive que sentar com ela, pedir perdão para ela, confessar toda a minha vida de pecado com ela. Não foi fácil, foi tempo difícil, mas Deus foi trabalhando isso no meu coração, foi mudando. Falou assim, você não vai começar de onde você quer, você vai voltar lá atrás, cavucar esses alicerces tudo. Não vamos fazer uma pinturinha por cima dessas paredes ruins, não. Nós vamos destruir tudo e vou começar a reconstruir tudo de novo. E Deus primeiro me moeu, né? E aí começou a reconstruir meu relacionamento com meu filho, meu relacionamento com a minha esposa. Eu tenho uma vida conjugal hoje que eu falo assim, cara, que coisa mais doida, que coisa incrível que é isso. Mas era inimaginável isso, mesmo eu ter aceitado Jesus e ter casado com ela. Não se compara ao que eu pude viver do dia que eu confessei pecado, que ela me perdoou, que a gente reconstruiu confiança, o relacionamento, o amor. Então, assim, esse foi, assim, o maior ganho que eu tive em tudo isso. O ganho financeiro, para mim, era líquido e certo que ia acontecer. Apesar de passar 2017 com prejuízo, 2018 com prejuízo, 2019 com prejuízo, até metade de 2020 a empresa deu prejuízo. Todos os anos ela deu prejuízo. Todos os anos, ela não dava lucro. Mas a gente tinha uma convicção.
Eu tenho o Sérgio Damiano, você conhece ele, do C12. Estava no grupo dele, né? Estou no grupo dele. Então, no nosso tempo que nós temos a sós de mentoria, ele falou para mim assim, Sérgio, até quando que você vai com isso, cara? Até onde que você aguenta isso, cara? Porque nós já estávamos em 2019 e a gente acreditava que ia dar certo, mas nada acontecia efetivamente. A gente não conseguia, os planos, a gente ia colocando alguns em prática por conta dos recursos, muito pouco, mas a fábrica mesmo assim não avançava, não conseguia melhorar o produto, não conseguia virar a chave, e a conversa era, cara, quando vai virar essa chave? Quando vai virar essa chave, né? Mas a gente vivendo milagres dentro da nossa empresa, André. Milagres, nós tivemos milagres de cura dentro da nossa empresa, né? O que nós viemos construindo na nossa empresa nos últimos anos, Deus esteve conosco em todo o tempo. Parecia uma loucura. Você fala assim, cara, você tá 3, 4 anos tendo prejuízo nesse negócio. Com certeza sua vida tá em pecado. Com certeza você tá fazendo coisa errada. Com certeza não sei o quê. Mas eu tinha uma convicção no meu coração. Eu vivi em santidade. O meu casamento com a minha esposa, meu relacionamento com ela, a minha vida com Deus, né? O André sempre me aconselha e fala assim, cara, como é que tá isso? Eu falo, cara, a minha vida é assim. Eu declaro todos os impostos, eu posso não estar pagando, mas eu tô declarando. Ele falou assim, então você não é um sonegador, você é um devedor. Um dia você vai pagar isso em nome de Jesus. Eu falava assim, eu vou pagar. Um dia eu vou liquidar isso aqui. Eu declarava 100%, mas não passava R$1. Eu falei assim, um dia Deus vai me honrar por conta disso, porque eu vivo pela fé. Eu não vou viver sonegando, negociando aqui para tentar recursos. Eu falei assim, não vou. Eu vou caminhar de maneira correta nisso. E a gente veio vivendo. Foi assim que a gente viu milagres, como eu te falei, de cura. Deus deu o nosso propósito da fábrica, né? No final de 2019, eu estava orando e falei assim, Deus, eu preciso reescrever isso, né? Tudo que a gente tinha, pensava da empresa, visão, missão, valores, o que eram as coisas do passado. Eu falei, isso não faz sentido, eu preciso de algo que a gente viva. E a gente começou a orar. E orando, e um dia eu comecei a escrever. Comecei a escrever, e passei para minha esposa, o que você acha disso? Ela falou assim, poxa, tá lindo. Eu falei assim, mas eu não sei se é isso mesmo. Ela falou assim, então vamos orar. Eu falei, vamos orar então. E começamos a orar sobre aquilo. E o propósito do nosso negócio é produzir frutos eternos. A gente produz papel. Então a gente conectou produzir frutos eternos. E eu falei assim, Deus, mas o que é produzir esses frutos eternos? O que é isso, né? Como é que eu vou palpar? Como é que isso vai ser palpável dentro da nossa indústria? Produzir frutos eternos. E a nossa pergunta era essa. Virou o ano com aquilo e eu queria já apresentar no Core Business, lá no C12, mas Deus não tinha me confirmado. Aí um dia, um fornecedor nosso chegou para mim, um fornecedor nosso de lenha, chegou para mim e falou assim, ô Sérgio, precisava conversar com você. Eu falei assim, tá bom, vamos conversar. E eu tava meio assim, porque normalmente que esses caras vêm conversar com a gente é porque eles querem aumento de preço, né? E eu falei assim, ai meu Deus, eu nem queria conversar. Eu falei, já vai vir com aumento. Eu falei, ok, vou ter que segurar isso daí, né? Já não tá fácil, mas não tem o que fazer. Eu falei, e aí, falei, amigão, o que você quer? Ele falou assim, faz uns 3 meses que eu tô pra te falar isso, eu não tinha coragem de vir conversar com você. Mas o dia que eu te vi em tal lugar, foi uma palestra que a gente proporcionou numa escola para as famílias da cidade, a gente sempre tá envolvido com essas coisas aqui na cidade, e chamei um psicólogo cristão, um amigo nosso, o pastor Renato, levou uma palavra lá na escola, e aí me apresentaram e falaram, esse é o dono da Terra Papéis, né? Daí eu fui lá, me apresentei, né? Falei assim, ó, de tudo que ela falou, isso daqui tudo é verdade. Falei, só tem uma coisa que não tá certa, eu não sou dono. O dono desse negócio é Deus, eu já entreguei pra ele lá atrás. Então eu sou o diretor desse negócio. Eu tô aqui enquanto ele me permitir. A hora que ele falar, Sérgio, entrega pra outro, eu vou entregar. Isso é uma das coisas que eu tenho convicção no meu coração. Deus fala assim, agora sai dessa cadeira, não é sua. Mas não vai vender, não vai tirar dinheiro, não. Sai, eu vou ter que sair. Eu tenho essa convicção no meu coração. E aí eu falei isso. E aí ele chegou, depois ele falou pra mim assim, né? E ele é um pastor. E ele falou assim, Sérgio, o dia que eu vi você falar isso, eu vi que você realmente tinha mudado, que você era homem de Deus. Então eu tive coragem de vir aqui falar um negócio pra você. Eu falei assim, fala, cara. Ele falou assim, eu preciso te falar que eu tava te roubando. Eu falei assim, uau. Eu falei assim, e se eu te falar que isso não é novidade pra mim? Ele falou assim, a gente sabe disso. Ele falou assim, e faz muito tempo que eu faço isso, porque faz muito tempo que eu te forneço. E eu vim aqui pra te pedir perdão, cara. E eu não posso ficar sem o trabalho. E eu preciso que você me deixe continuar te atendendo, porque eu dependo disso. Ele falou assim, mas eu tô com coragem de vir aqui hoje te falar isso, confessar isso. Mas, assim, no meu coração tava com tanta alegria de ver um homem se arrepender. E esse tipo de obra, né? Se arrepender e vir confessar. E eu falei assim, cara, você tá perdoado. Vamos acertar aqui a partir de agora. Ele falou, cara, mas eu fazia isso porque senão o preço não dá. Eu falei assim, ok, o que você precisa pra isso? Ele falou, eu preciso disso, cara, ó, isso eu consigo fazer 100%, assim, assado. E eu falei assim,
Então tá combinado. A partir de amanhã vai ser desse jeito. E eu vou confiar em você daqui pra frente. E aí, pra mim, foi a confirmação dos frutos eternos. Porque isso pra mim... É um fruto eterno, cara. É um fruto eterno. Então, cara, eu não via dinheiro, eu não via a situação financeira mudar, não via nada. Mas eu via essas intervenções de Deus, entre outras que a gente foi vivendo, sabe? Então isso foi sustentando a gente. Essa convicção, falou, Deus, que doideira esse negócio, o Senhor tá aqui. Então tá tudo certo, na hora que o Senhor quiser isso vai mudar, né? Então foi o que nos trouxe. Que bênção, uau. Eu fiquei pensando sobre a questão de você estar fazendo discípulos, né, cara? Deus levou você para um lugar de conserto, você consertou sua vida, consertou sua família, consertou sua empresa. Óbvio, Deus fez tudo isso, né? Mas agora não só isso, tá consertando Deus está alcançando e consertando seus fornecedores, e seus fornecedores vão consertar suas respectivas famílias, relacionamentos, e cara, isso é um ciclo virtuoso, né? Que vai abençoando pessoas. E só Deus poderia fazer isso. Que coisa linda, Sérgio. Uau, que história inspiradora, meu irmão. Muito obrigado por sua disponibilidade, pelo seu coração generoso de compartilhar conosco. Tenho certeza que todo mundo que ouviu aí foi muito abençoado. E agora sim, deixa uma palavra final para nossa audiência, para quem está nos ouvindo até agora. Ô André, você tem uma das convicções no meu coração que me faz eu perseverar, é uma convicção de fé na palavra de Deus. Tudo pode estar errado na sua vida, mas se você caminhar por fé, você pode ter certeza que você tem o respaldo de Deus, né? Então, duas coisas, né, que vem me norteando a minha vida, né? Não quebrar princípios. Se você quer viver a graça e o favor de Deus, não quebre princípios, né? Então, caminhar por fé e não quebrar princípios não é garantia de sucesso, mas é garantia do sim e do amém de Deus, né? É garantia do favor de Deus sobre a tua vida, né? Isso tem guiado a minha vida, tem me guiado. Eu costumo pensar sobre isso, porque eu me lembro muito do meu passado, que era o oposto disso. Eu era um homem sem caráter mesmo, né? Não tenho vergonha de falar nisso, mas Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. E eu falei assim, Deus, do mesmo jeito que eu era radical para pecar, eu quero ser radical para fazer as coisas direito. Do mesmo jeito que eu investia no reino das trevas, hoje eu quero investir no reino dos céus. Então isso para mim é um extremo, e essa convicção eu guardo comigo, né? Então se eu deixo um conselho, um encorajamento é, não quebre princípios, né? E caminhe por fé, né? Isso para mim é uma chave, né, na nossa vida, na vida de qualquer cristão que quer herdar o reino dos céus, né? Não só essa vida, mas que quer herdar o reino dos céus, a eternidade. Né? Amém. Para quem nos ouviu até agora, querido, se você não é inscrito no nosso canal, no nosso podcast, se inscreve agora. Se você está ouvindo isso a partir de um iPhone, também nos avalia aí na Apple Podcasts e deixa uma recomendação. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, nos vemos na próxima semana. Até mais.